Vamos para Curitiba, porque lá está o Alisson Moura e o Márcio Lemos, o Márcio Ninja, e traz informações. Já está acontecendo uma missa, acho que aí em Curitiba, né, meu querido? Boa tarde para vocês. Isso mesmo, Tony. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta segunda-feira triste em que o Papa Francisco nos deixou. Nesse momento acontece uma missa em homenagem a esse Papa que foi revolucionário, um Papa que será lembrado pela simplicidade, pela humanidade, um Papa que foi na contramão, lutou pela união dos povos, pelas religiões e que será lembrado por toda a eternidade. Nesse momento vamos acompanhar como que está começando a missa em devoção aí ao Papa Francisco, vamos acompanhar esse momento. Nesse momento vai ser começado a missa aqui, né, em homenagem ao Papa Francisco que nos deixou. O Papa Francisco que morreu aos 88 anos, ele que começou o papado dele lá em março de 2013, né? Tivemos aí quase 2 anos de papado, ele que será lembrado aí, né, como eu disse, pela humanidade, pela simplicidade, pela oração e luta com os pobres. O Papa Francisco realmente é uma pessoa singular que com certeza será lembrado por muitos anos aí na Igreja Católica, ele que presidiu com muito afinco e devoção ao Papa Francisco, muita humanidade. Tony, daqui a pouco eu volto para trazer aí mais informações e também a coletiva com o arcebispo metropolitano aqui de Curitiba, que falou a respeito aí sobre essa perda do Papa Francisco e também como vai ficar agora a Igreja Católica, quem vai presidir até que se inicie o conclave para saber quem será o novo Papa. Eu volto aos estúdios com você. Ok, obrigado, Alisson, obrigado ao Márcio Lemos, Ninja, e a qualquer momento a gente volta para lá. Estamos para Curitiba, onde está o Alisson e o Márcio, para trazer mais informações para nós sobre o falecimento do Papa Francisco. Exatamente, Tony. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Voltamos a falar da Catedral Diocesana de Curitiba, onde nesse momento acontece uma missa em homenagem ao Santo Papa Francisco que nos deixou nesta segunda-feira. E agora a informação é com relação aos ritos de passagem, né, as honrarias fúnebres ao Papa, que acontecem 9 dias após a morte dele, né? O Papa Francisco, antes de morrer, ele realizou algumas reformas desses ritos para deixar as cerimônias um pouco mais simples, né? Para que fosse mais fácil de poder fazer. Algumas coisas não foram alteradas, mas outras coisas foram alteradas. Nós temos aqui, né, com relação aos passos, né? Os passos que o Papa faz após a passagem dele permanecem inalterados, que no caso são a primeira estação é a residência do Papa, a segunda estação é na Basílica de São Pedro e a terceira delas é a estação local da sepultura. Com relação a outros ritos que acontecem durante esse período, a verificação da morte realizada em uma capela privada e não mais no quarto do Papa, como era. Com relação ao caixão, o uso de um único caixão de madeira e zinco ao invés de 3 caixões, como era, né, com cipreste, chumbo e carvalho. A exposição do corpo, o corpo será exposto ao público somente no caixão, sem pedestal elevado. E com relação ao local do sepultamento, há uma flexibilidade, né? Vai acontecer no local aonde o Papa Francisco gostaria de ser enterrado, que é na Basílica de Santa Maria Maggiore, porque ele era devoto à Virgem Maria. Então, esse será o local onde o Papa Francisco será enterrado. Então, essas
essas são as mudanças, né, que o Papa Francisco conseguiu fazer em vida para tornar as cerimônias, né, os ritos fúnebres mais simples, né? Como a gente sabe, o Papa Francisco, né, revolucionou muitas coisas na Igreja Católica. Os ritos fúnebres do Papa também foi uma das mudanças que ele provocou na Igreja Católica. É isso, Tony, eu volto com você no estúdio. Muito bem, quero perguntar para o Alisson também, você tem aí sonoras aí, as entrevistas, para a gente colocar no ar também, né, Alisson? Isso, Tony, há pouco nós conversamos com o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Peruso, né? Ele falou aí sobre a morte do Papa e também falou algumas informações a respeito desse dia. Vamos acompanhar na coletiva a primeira questão que ele falou sobre o legado do Papa Francisco. Alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam. Os que mais precisam de Deus, os que mais precisam da Igreja. E muitas vezes foi recriminado, assacaram-lhe muitas críticas, mas eu gostaria de recordar aqui uma mãe, toma um exemplo da mãe, que tem 3 filhos, um deles está doente, a mãe sempre levanta à noite para ver as suas crianças, um deles está doente, para qual dos 3 ela se dirige por primeiro? Para quem precisa mais dela. Não porque ela ama mais a um e menos aos outros, mas porque um precisa mais dela, então ela se volta com este modelo de atenção. E exatamente essa era a perspectiva de Francisco, que não sejam esquecidos aqueles pelos quais Deus se recorda por primeiro. Portanto, a fala do arcebispo metropolitano aqui da região do estado do Paraná, Dom José Peruso. E agora fica a pergunta, né? Quem será o novo Papa? Essa questão ela vai ser definida a partir do conclave, que é quando os cardeais do mundo todo se reúnem em Roma para fazer a votação, para saber quem será o novo Papa da Igreja Católica. Até que isso aconteça, a Igreja vai ser presidida por uma outra figura da Igreja Católica e o bispo também respondeu essa questão. Vamos acompanhar. Há um nome assim chamado em latim, cardeal Camerlengo, que é o norte-americano cardeal Kevin Farrell. Ele presidia o dicastério para os leigos. Eu tive a feliz ventura de estar com ele, conversar com ele 2 vezes com este cardeal. Por agora é ele. Ele vai, na realidade, cuidar para que as coisas permaneçam como estão, até que o outro, tendo sido eleito, comece a efetivamente dirigir a Igreja. Portanto, a fala do arcebispo metropolitano Dom José Peruso falando aí, né, como que vai ser presidida a Igreja Católica a partir desses próximos 9 dias em que não haverá um Papa e também a partir da determinação do conclave. É isso, Tony, eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, obrigado, Alisson. A gente, claro, vai continuar acompanhando todos os passos, tudo que estiver acontecendo, porque é um período muito importante, né?